Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos hoje a alegria de celebrar Santa Baquita, uma santa, uma jovem sudanesa. E eu gostaria de, na missa de hoje, convidá-los a louvar a divina providência, louvar a bondade de Deus, que faz tudo concorrer para o bem daqueles que o amam. Muitas vezes não compreendemos os acontecimentos da vida, principalmente quando são os acontecimentos tristes, que nós muitas vezes não refletimos sobre os acontecimentos bons. Os acontecimentos bons nós experimentamos com alegria, nós gozamos, nós aproveitamos os acontecimentos bons e nem sequer meditamos sobre eles. Mas os maus, ou melhor, os aparentemente maus, os acontecimentos tristes, sim, nos fazem ficar pensativos e não poucas vezes nos fazem vacilar na fé. Como não compreendemos por que aquela coisa triste aconteceu, temos a tentação de achar que Deus se esqueceu de nós, que Deus não ouve mais as nossas preces, que Deus nos virou as costas. A mão de Deus não é a mesma, está mudada. Isto é, Deus não é bom como outrora. Ou, pior ainda, Deus não é bom como me disseram que Ele era. Mesmo que estas palavras não sejam pronunciadas pela sua boca, às vezes esta realidade, este sentimento passa pelo seu coração, de desconfiar da bondade de Deus. Pois bem, então nós temos hoje uma santa que nos ensina a confiar sempre na bondade de Deus. Baquita era sudanesa e com 8 anos de idade, ela que até então tinha aprendido a ser uma menina dócil, obediente, ingênua até, a fazer o que qualquer pai e mãe nunca ensinaria aos seus filhos, a obedecer sempre a todos, sem pensar 2 vezes. Qual é o pai e a mãe que dizem: meu filho, se um dia você encontrar um desconhecido e ele chamar você para conversar, corra, não converse, é desconhecido. Pois bem, estava a Baquita e a sua amiga caminhando na estrada, e um homem apareceu e pediu que ela o acompanhasse até uma floresta ao lado para ajudá-lo a pegar algo, que a sua amiguinha pudesse prosseguir o caminho e que depois ela a alcançaria. E Baquita o acompanhou, e ele era um mercador de escravos, era um sequestrador. Pegou aquela menina e levou para ser vendida. Ali começou o seu martírio. A colocou num quarto estreito e escuro, onde ali ela permaneceu por mais de 1 mês. E ela mesma depois, estamos aqui no século XIX, e ela mesma depois escreve que foi empurrada violentamente, que foi empurrada violentamente e que ali ela permaneceu, e foram os dias terríveis que ela não consegue nem descrever. Uma menina de 8 anos, trancafiada, recebendo só um pouquinho de comida por dia e às escuras. Ela, embora ela o ignorasse, estava dando os primeiros passos que a conduziriam, à custa de sofrimentos atrozes, à verdadeira liberdade do espírito. Ela era pagã, ela não conhecia Jesus Cristo, ela não conhecia o Evangelho, e foi aquele caminho tortuoso e doloroso que a levou para o conhecimento de Jesus e da verdadeira religião. Meus irmãos, o Papa Bento XVI, quando escreveu a encíclica Spe Salvi, ele diz
que se a meta é grande, vale a pena o sofrimento do caminho. Se nós cremos no céu, nós iremos ouvir isso e dizer: feliz foi Baquita, porque não perdeu o céu. Os ouvidos pagãos, ao ouvirem isso, vão dizer: nossa, para ir para o céu, para conhecer Jesus, tem que sofrer tudo isso? Que, como nós ouviremos aqui, o quanto ela apanhou, passou fome, foi maltratada, humilhada, desprezada, tudo isso só para se tornar católica? Quem não compreende o que é tornar-se católico, quem não compreende o que é ser cristão, ser batizado em Cristo, vai achar que isso é pouca coisa. E às vezes, meus santos, nós, por causa da nossa proximidade com o mistério cristão, com a Igreja Católica, nós caímos nessa atitude de não valorizar. Isto é, nós não agradecemos a Deus todos os dias a graça de sermos católicos, de termos recebido o batismo, a crisma, a Eucaristia. Quando você vê um rapaz ou uma moça que dizem: quanto tempo é a formação para ser batizado? Aí você diz: é adulto, é um ano inteiro. Eu vou ter que fazer catequese um ano inteiro? Sim. E qual é o dia? Sábado. O sábado, o dia que eu tenho para passear? Ela não compreendeu o que é que ela está recebendo. É a salvação, é a condição para receber de Deus todas as graças, para que esta vida não seja uma paixão inútil. E quando você encontra alguém e diz: olha, a quaresma está se aproximando, qual vai ser o seu propósito quaresmal? Será que você não poderia fazer como propósito quaresmal a missa todos os dias? Para aqueles que não fazem, hein? A missa todos os dias, acordar durante 40 dias, todos os dias às 5 da manhã para ir à missa às 6, crê em Deus Pai, é muito sacrifício, só para receber Jesus na Eucaristia, só para receber Deus, corpo, sangue, alma e divindade, eu vou ter que acordar às 5 da manhã, não, é muito sacrifício. Entende, meus santos? Quando às vezes nós, e aí, você que vem, mas vem lamentando, vem reclamando, vem abrindo a boca e dizendo: ai meu Deus, como eu sou sacrificado, como eu sou um mártir vivo, né? Porque imagina, eu venho à missa, ai, porque eu sou muito bom mesmo. Quer dizer, você se esqueceu, pelo amor de Deus, que você está vindo receber a maior riqueza. Você deveria vir de joelhos agradecendo: obrigado, Senhor, porque eu me acordei, porque a tua graça me levantou para eu poder vir à missa. E tenha misericórdia de mim por eu não entrar com a gratidão devida nesta igreja, por poder te receber. É porque a minha fé é pequena, mas eu deveria vir de joelhos, repito. Estou aqui parafraseando Santa Baquita, que no final da vida disse que se ela passasse a vida inteira de joelhos, ela não conseguiria agradecer por ela ter sido batizada, crismada, recebido a Eucaristia e se tornado religiosa. Se ela passasse a vida inteira de joelhos. Então precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para que nós vejamos a fé de uma maneira diferente, para que nós vejamos a nossa realidade de uma maneira diferente. Pois bem, um dia, aquele que a sequestrou abriu a porta do quarto escuro, fétido e quente onde ela estava, e não foi para a liberdade, foi para ela ser vendida como escrava na feira. Ela passou 10 anos nesta vida, 10 anos. Foi primeiramente vendida para um casal, para a mãe e a esposa de um general, e ela descreve que ela nunca foi tão maltratada na vida como por aquelas duas mulheres. Sim, a menina, ao sair do quarto, estava tão traumatizada, era uma menina, 8 anos, que ela esqueceu o próprio nome. Quando lhe perguntaram o nome,
para que ela fosse vendida, ela não sabia. E aí, num tom zombeteiro, os vendedores disseram: então tá bom, você vai se chamar Baquita, que significa afortunada, sortuda. Então tá bom, você é sortuda. Quer dizer, ironia, né? A desgraça lhe espera, menina. A sortuda, quem quer comprar a sortuda? Foi assim que ela foi vendida, mas eles não sabiam que Deus a faria afortunada, sortuda, embora aqueles que a vendiam não soubessem. Então ela foi vendida por esse mercador, e ela diz: quanto eu tenha sofrido naquele lugar, eu sou incapaz de dizer com palavras. As chicotadas que caíam em cima, palavras suas, na sua autobiografia, as chicotadas caíam em cima de mim sem misericórdia. A mãe e a esposa do general, que batiam nela constantemente. As chicotadas caíam em cima de mim sem misericórdia, de modo que nos 3 anos que estive a serviço daquela casa, não me lembro de ter passado um só dia sem feridas, porque não havia ainda sarado dos golpes recebidos, recebia outros que abriam novamente as chagas. Quantos maus tratos recebi sem nenhum motivo. Apanhava porque a patroa estava com raiva e descontava nela. E quantas companheiras minhas morreram pelos golpes recebidos. O quanto ela apanhou. E o interessante, meus santos, que vocês vão ver como ela viu, como aquele caminho, o caminho por meio do qual ela chegou à fé, ela não nutriu ódio e mágoa no coração com relação àqueles que a maltrataram. Aqui, meus santos, é um ensinamento forte para nós, para que supliquemos a Deus que não permita que a mágoa se instale no nosso coração com relação àquelas pessoas que nos maltrataram. E acredito, salvo engano, que ninguém aqui nesta igreja, ou que venha ouvir essa homilia, tenha sofrido tanto quanto ela, neste caso. E ela perdoou. Que nós também peçamos a Deus a graça de perdoar. Pois bem, certa vez, interrogada, acharam muito exagerado aquela história que ela falou também, que uma vez ficou amarrada durante 1 mês, porque queriam fazer uma figura, uma tatuagem nela, e ela teve que ficar amarrada durante 1 mês, dormindo naquela posição, acordando naquela posição. E disseram: não, é exagero, essa história que estão falando a respeito dela. E a interrogaram. Ela era já religiosa, né? Conhecida pela sua santidade. E o padre a interrogou: filha, diga-me, essa história, isso que eu ouço falar, é verdade? E ela diz: certa vez interrogada sobre a veracidade de tudo quanto fora contado, ela afirmou ter omitido, ela ainda escondeu de suas narrativas alguns detalhes espantosos, vistos apenas por Deus e impossíveis de serem ditos ou descritos. Ela preferiu nem sequer contar outras maldades pelas quais ela teve que passar. Ela tinha 144 cicatrizes no seu corpo daquilo que ela havia apanhado. Disso ninguém poderia duvidar, porque as cicatrizes estavam lá à mostra. Posso dizer realmente, palavras suas, abre aspas, posso dizer realmente que não morri por um milagre do Senhor, que me destinava a coisas maiores. E ela manifestava a sua gratidão. Se eu ficar, abre aspas, se eu ficasse de joelhos a vida inteira, não diria nunca o bastante toda a minha gratidão pelo bom Deus. Se eu ficasse de joelhos a vida inteira. E quantas vezes reclamamos da vida pelas dificuldades que ela nos oferece. Reclamamos de Deus por aquilo que Ele nos permite. E começamos, um calo nos dói no dedo e começamos já a reclamar.
Misericórdia, meus santos, como precisamos melhorar, crescer em santidade e em virtude. E ela dizia que Nossa Senhora aguardou, porque mesmo com todos esses maus tratos, com todas as surras que ela levou, com todas as humilhações, ela conseguiu guardar a pureza. Ela permaneceu virgem. E ela diz: Nossa Senhora me guardou. Ela sempre esteve comigo. Foi então este casal, o general, a esposa e a mãe, voltaram então para o seu país de origem e a venderam. Resolveram vendê-la. E ela foi comprada por um cônsul italiano. E ela diz que ali ela conheceu a misericórdia cristã. Ela era bem tratada, ela não apanhava, nem sequer era repreendida. Mas ainda o cônsul italiano, cristão, católico, não tinha se preocupado em conduzi-la à fé, em conduzi-la àquela realidade principal. Este cônsul teve também que viajar e a vendeu para um outro casal, o casal Michele, um casal também italiano, cristão, católico, e ela foi trabalhar e se apegou muito à menina, a filha do casal. E ali, naquela família, ela não descreve, um homem um dia ela se apresenta, lhe dá um crucifixo de prata e fala a respeito de Cristo, a quem ela chamava a quem ela aprendeu a chamar no dialeto de Veneza de paron, patrão, porque ela só conhecia os patrões que a maltratavam, que batiam nela. E ela disse que conheceu um patrão que era bom, que a amava, que queria que ela ficasse com ele, que tinha feito todas as coisas, que era o patrão de todos os patrões. O Papa Bento XVI, ele descreve dizendo assim: depois, abre aspas, palavra do Papa Emérito Bento XVI, depois de tantos patrões tão terríveis que a tiveram como sua propriedade até agora, Bakhita acabou de conhecer um patrão totalmente diferente, no dialeto veneziano, como ela tinha aprendido. Era o Deus vivo, o Deus de Jesus Cristo. Até então, tinha conhecido patrões que a desprezavam, maltratavam, ou na melhor das hipóteses, a consideravam como uma escrava útil. Mas agora, ela ouvia dizer que existia um paron, um patrão, acima de todos os patrões, o Senhor acima de todos os senhores, e que este patrão era bom, era a bondade em pessoa. Soube que este Senhor também a conhecia e que a tinha criado. Meus irmãos, aqui nós estamos falando de uma pagã. Quer dizer, tudo aquilo caía no coração dela de uma maneira nova. Quer dizer então que eu tenho um patrão, que eu tenho um Senhor, que Ele é bom, que Ele me criou, que Ele criou tudo que existe, que mais ainda, que a amava, ela que só tinha conhecido patrões maus, ou no máximo, que a tratavam com certo respeito. Também ela era amada, e precisamente pelo patrão supremo, diante do qual todos os outros patrões não passam de servos. Ela era conhecida, amada e esperada. Mais ainda, este patrão tinha enfrentado pessoalmente o destino de ser flagelado e agora estava à espera dela, à direita de Deus, seu Pai. Esse patrão sofreu por ela, esse patrão apanhou por ela, esse patrão foi cuspido por ela, este patrão foi macerado, esmagado por ela. Esse patrão a amava e a esperava. Vocês podem imaginar, ou melhor, vocês não podem imaginar o que isso, o sentir-se amada. Meus irmãos, o sentir-se amado transforma as nossas vidas. Pois bem, Bakhita então foi batizada, foi crismada, recebeu a primeira Eucaristia. Ela fala do dia em que ela recebeu o santo batismo. Recebi o santo batismo com alegria que só os anjos poderiam descrever.
de a graça de Deus entrar na sua vida de uma maneira nova. Tornou-se religiosa, não tem como me alongar, peço desculpas de ultimamente estar me alongando tanto nas homilias, mas prometo retornar a homilias mais curtas, já estou terminando. Tornou-se religiosa, viveu a vida religiosa com toda a alegria de servir a Deus de todo o coração, e no final da sua vida, com tuberculose, bronquite, já morrendo, ela escreve, abre aspas: se encontrasse aqueles negreiros, aqueles que a sequestraram e a venderam como escrava, que bateram nela, que a maltrataram, aqueles patrões que davam chicotadas e que ela sequer conseguia sarar as feridas durante 3 anos, se encontrasse aqueles negreiros que me raptaram, e mesmo aqueles que me torturaram e bateram, ajoelhar-me-ia para beijar as suas mãos, porque se isto não tivesse acontecido, eu não teria me tornado cristã nem religiosa. Meus irmãos, peçamos a Deus que nos conceda uma visão espiritual, para que vejamos em todos esses acontecimentos a mão bondosa de Deus, que às vezes, por caminhos tortuosos, nos conduz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.